Mais uma vez aqui na Jovem Pan Online, hoje nós estamos falando sobre transição de carreira. Estamos recebendo dois especialistas da área para falar sobre este assunto. O Carlos Eduardo Rogério, que está aqui ao meu lado, e ao lado dele, o Gustavo Garcia, são diretores da Corum, uma empresa de recolocação e planejamento de carreira, que está aqui conosco hoje falando sobre este tema. Já que nós estamos falando sobre esse programa de recolocação, Carlos, como é que ele funciona na prática para quem está nos acompanhando agora e talvez esteja até passando por uma situação semelhante? Como é que funciona? Bom, o programa, né, ele consiste, de um modo geral, em alguns módulos onde você vai fazer um currículo específico da maneira que os headhunters e de uma maneira bastante objetiva. Você primeiro conhece a carreira do profissional para ver onde ele se encaixa. Feito esse currículo, né, a gente tem um teste que se chama Quanto, né, para você saber como você é. E assim, eu costumo dizer que ele serve para duas coisas. Uma, para você saber como você é, né? Normalmente a gente acha que as pessoas se conhecem, mas é bom você ter consubstanciado o que você é. E outra é que várias empresas no seu processo de seleção usam esse pesquisa. Esse método. Então assim, se dá que você é uma pessoa, por exemplo, autoritária e o selecionador perguntar, você é autoritário, né? Assim, ele já tem a resposta teoricamente. Então, assim, ou você responde que até é autoritário e está trabalhando nisso, e se você responder que não é, ele com certeza vai saber que você ou não conhece a sua carreira, ou você está omitindo a verdade. Então, é um ponto de partida bastante interessante. Depois disso, a gente verifica qual é a área de abrangência que ele quer. A gente trabalha na região metropolitana de Campinas, a gente trabalha na região de Sorocaba, Ribeirão Preto, São Paulo. Então, dependendo da área, né, são mais empresas e dependendo do segmento. Por exemplo, um segmento hoje muito aquecido é o eletromecânico. São as empresas de autopeças, montadoras, de um modo geral, metalúrgicas. Então, escolhido isso, a gente faz uma estratégia para o cargo dessa pessoa no mercado. Tipo assim, como você pode mandar para recrutamento e seleção um gerente, um diretor de recursos humanos, e assim, se ele é da área comercial, até para o diretor comercial. E a gente manda esses currículos, normalmente também se ele tem uma lista de empresas que ele acha que a experiência dele poderia contribuir, a gente faz o contato e apresenta o candidato. E assim, uma das outras maneiras, a gente pede para que ele se cadastre nos sites de emprego, de headhunters e de agências. E aí a gente promove o marketing pessoal. Como é que você se apresenta, você tem um cartão, a gente faz entrevistas simuladas, o que você pode falar numa entrevista, o que você não pode falar. Então, esse consiste o programa. Depois a gente avalia, né, se a pessoa está sendo chamada pelas empresas, pelo headhunter, ver se precisa mudar alguma coisa na nossa estratégia, e aí a gente acaba tendo reuniões quinzenais de progresso. De um modo geral, a gente trabalha com umas 250 pessoas, né, e assim, no ano, e a nossa taxa a gente tem 90% de sucesso no reemprego até 6 meses. O que pode variar, né, quanto mais alto o salário, é um pouco mais difícil de recolocar. Quanto mais baixa a especificação, é mais fácil você recolocar. Né? E essa recolocação, Gustavo, é no mesmo nível que ele ocupava antes da saída dele? Normalmente sim. Quanto mais sênior a pessoa for, mais ela vai se manter no mesmo nível que ela estava na carreira dela. Quanto mais jovem, início de carreira ou até numa média liderança, é possível avaliar se há a possibilidade de fazer alguma movimentação de carreira para cima. Era um coordenador já com 5, 6 anos de carreira construída, é possível buscar já uma gerência júnior, uma gerência início de carreira gerencial? Então tudo isso é avaliado no programa. Um programa ele trabalha com módulos específicos, então a gente para um momento para definir esse objetivo. O que nós vamos buscar no mercado? Qual é a função especificamente que nós vamos colocar no currículo e elaborar o currículo para que a gente exponha o profissional no mercado de uma forma que ele seja competitivo. A gente sempre diz que uma coisa é o que o profissional quer e outra coisa é o que ele pode. Então, eu queria muito ser gerente, mas o seu currículo, a tua experiência te
te dá a possibilidade de você ser gerente, você pode ser gerente. Então a gente avalia isso em um módulo e aí sim constrói essa exposição dele. Para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que vocês citassem alguns exemplos de treinamentos que tiveram, que deu certo, outros que talvez hoje vocês fariam de uma outra forma, para que a gente possa entender um pouquinho de como é que funciona o trabalho de vocês na prática também. Não, por exemplo, como eu disse, a gente aplica o quanto e aparecem as características das pessoas. Então, veja, toda característica que não é boa, a gente tenta mudar. A gente, por formação, né, por exemplo, eu tenho um curso de coaching para avaliação de desempenho por competência, então você tenta que as pessoas, por exemplo, naquele problema específico, a gente resolva o problema para não se repetir e não seja empecilho para ele entrar num emprego. Por exemplo, assim, exemplos interessantes que a gente fica muito contente, né, são falhas que a gente detectou no profissional e assim, é complicado, porque você tem que, né, falar de um jeito que ele não fique também milindrado, mas, por exemplo, eu fico extremamente satisfeito quando, por exemplo, assim, um profissional que não tinha inglês e achava que era extremamente importante para ele ocupar um cargo que ele tinha, era fazer o curso de inglês. Então, essa pessoa foi para os Estados Unidos, ficou 3 meses, melhorou muito o inglês e conseguiu um emprego. E assim, a gente dá esse tipo de dica. Por exemplo, uma pessoa, para dar um exemplo assim específico, a pessoa tem uma carreira construída em contabilidade e é formada em administração de empresas. Veja, você só vai crescer nessa carreira, ser supervisor de controladoria, gerente de controladoria, se você tiver CRC, que é só cursando contabilidade. Então, assim, a gente já indicou pessoas para... E, assim, a diferença quando você faz administração para contabilidade é 1 ano e meio ou 2, porque as matérias são bastante similares. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente fala para as pessoas que estão sendo assessoradas e muitas delas acatam, né, e acabam tendo um resultado muito diferente. Pois, assim, o empecilho era o inglês, hoje tem um inglês perfeito, ou pelo menos o necessário para a posição, e já estão trabalhando, né? Então, a gente fica extremamente satisfeito. A gente tem vários exemplos, né? Talvez o Gustavo queira citar algum. Né? Não, assim, eu sempre digo que a recolocação é o sucesso do programa, mas todo o trabalho de planejamento que é feito para formar o alicerce da recolocação é tão importante quanto a recolocação. Então, quando o profissional chega para fazer um programa de recolocação, a gente trata como uma virada de ciclo. Ele está vindo de um trabalho, foi desligado ou optou em sair da empresa. Então a gente trabalha primeiro essa virada de ciclo dele. Olha, a partir de agora é uma vida nova. O que tem de experiência vai ser importante curricular. E para o teu discurso, numa entrevista, tudo, para você contar a sua história. Mas daqui para frente, vamos pensar na sua vida profissional. Então, a gente trabalha muito essa questão de fazer ele entender essa questão da virada do ciclo, fazer ele pensar nessa trajetória nova que ele vai construir. Eu tenho alguns clientes que estão optando por essa questão de ir estudar inglês, porque estão sentindo que o idioma está fazendo falta, vão ficar 1, 2 meses fora do Brasil para aprimorar o idioma. Enfim, o programa ele cuida até de projetos de vida pessoal. Carreira não é só trabalho. A sua vida pessoal está completamente envolvida na sua carreira. Você é casado, as suas decisões têm que ser tomadas com a sua esposa, com a vida dos seus filhos. Então, a qualidade de vida, tem muitos profissionais buscando essa mudança para o interior, em busca de qualidade de vida. Então, isso é um projeto de vida pessoal, não é só profissional. Então, tudo isso é conversado durante o programa e tem que ser avaliado no processo de transição de carreira. Felizmente, nosso tempo se encerrou, mas nós agradecemos a presença aqui na Jovem Pan Online do Carlos Eduardo Rogério, que está aqui ao meu lado, e também o Gustavo Garcia, ambos diretores da Quorum, que é uma empresa de recolocação e planejamento de carreira, que estiveram aqui em São Paulo justamente para dividir um pouco dessa experiência com todos nós aqui da Jovem Pan Online. Primeiramente, Carlos, obrigada pela presença, uma boa tarde. Foi um prazer estar aqui, sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigada também, Gustavo. Obrigado a você pelo convite. A todos que nos acompanharam, mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho e até o nosso próximo encontro.